Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entrevista Bem Paraná, um dos programas que compõem a grade do Estúdio Bem Paraná. A coordenação é de Josiane Ritz e a operação de Franklin de Freitas e Luísa Mainardes. Lembrando que nós estamos nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Amazon Music e Google Podcast, e em vídeo no YouTube. Eu sou Ivan Santos e hoje nós vamos conversar com a deputada federal, Carol D'Artora. Seja muito bem-vinda, deputada. Muito obrigada. Deputada, eu vou começar com uma pergunta direta que eu estou fazendo a todos. A senhora é pré-candidata à Prefeitura de Curitiba para 2024? Pré-candidata pelo Partido dos Trabalhadores. Certo. E existe em curso aí uma conversa sobre a formação de uma frente ampla de centro-esquerda, incluindo PSB, PDT. Como é que está essa conversa hoje? Essas conversas vêm acontecendo, mas cada partido, para além dos partidos que hoje estão numa federação, aqui em Curitiba, na federação a gente tem o PT, o PV e o PCdoB. E aí, para essa frente ampla, a gente teria que incluir outros partidos que estão em momento de debate. Então, a gente tem o PSB, por exemplo, fazendo debates partidários, debates nacionais, para pensar se vai compor com a federação do PT ou se vai compor com o PDT. Então, esses debates eles estão acontecendo em muitos lugares ainda nas instâncias partidárias, nacionais, estaduais. Aqui o Partido dos Trabalhadores também tem passado por alguns debates. Tem setores do nosso partido, por exemplo, que não acham interessante compor uma frente ampla com um candidato, por exemplo, que tenha apoiado o golpe. Então, são debates que estão acontecendo. Certo. E qual seria o critério para a definição do cabeça de chapa? Bom, de expectativa política, a gente, assim, no mundo ideal, os critérios seriam esses. Mas a gente sabe que tem muita coisa que compõe o jogo político, esse grande xadrez. Mas de expectativa ideal seria aquele que melhor expressa um projeto político de desenvolvimento para Curitiba. Aglutinando os mais diferentes setores, aquele que consegue fazer esse diálogo, dar essa resposta e dar uma resposta inclusive para esse tempo, porque a gente sabe que esse tempo tem novas demandas, novas exigências e um desejo de transformação. Então, que a figura que encabece esse projeto, para nós o ideal fosse que ela respondesse a todos esses anseios sociais. Certo. Em julho, a senhora, numa entrevista para a Folha de São Paulo, afirmou que, apesar de ter colocado claramente a sua candidatura à disposição do PT, até então não havia sido chamada pelo comando da sigla para participar dessas articulações. Como é que está isso hoje? A gente está fazendo debate, especialmente aqui no PT de Curitiba e no PT Nacional. O PT Nacional tem pautado muito a necessidade de que o Partido dos Trabalhadores tenha candidaturas próprias. Aqui a gente teve debates um pouco mais difíceis, porque a gente... Enfim, quando a gente se depara com o fato de que a possível candidata é uma mulher preta, pobre, que vem da classe trabalhadora, esse debate para uma cidade elitista como Curitiba fica um pouco mais difícil. Mas a gente tem feito toda a articulação e demonstrado assim, essa necessidade, e o partido também tem feito a sua parte, entendido, compreendido e se colocado para dialogar. A senhora falou também na época de resistência de caciques políticos ao seu nome. Como é que é isso? A gente está na política do Paraná. Então, sou uma mulher do Paraná, sou a primeira mulher negra eleita pelo estado do Paraná. Então, a gente não tem nenhuma ilusão quanto ao estado em que estamos, Que contexto é esse? É o contexto de um estado extremamente oligárquico, de caciques políticos mesmo. A gente tem caciques partidários. É um estado que ainda reproduz a sua estrutura de poder dentro de uma lógica nepotista. Então, se a gente for olhar quem são os grandes nomes da política colocados para o estado do Paraná, são nomes conhecidíssimos, numa história tradicionalista, como chamam. Então, de fato, fazer
política no Paraná é ter que lidar com esse aspecto conservador e muito fechado, né? Mais fechado ainda para alguém que não vem de sobrenome político, que não vem das castas políticas do Estado. Então, são essas, é disso que a gente está falando quando fala de caciques políticos, caciques partidários. O Bolsonaro teve quase 65% dos votos aqui em Curitiba, né, no ano passado, e inclusive ontem saiu uma matéria na Folha de São Paulo falando que Curitiba seria a capital da direita, né? Como que vocês podem furar essa bolha e dialogar com esse eleitorado? Como disse, a gente tem novas demandas, novas urgências, novos anseios sociais. E responder a esses novos anseios é a possibilidade de furar essa bolha e construir essas pontes, esses canais de diálogo. E aí, quando a gente pensa, né, um estado que 65% dos votos, uma cidade onde 65% dos votos foi para o Bolsonaro, eu acho que a gente tem que também pensar no que compõe o imaginário social desse estado, como, por exemplo, e aqui para exemplificar o que eu estou dizendo, como, por exemplo, a notícia que está colocada hoje e está correndo em vários canais de mídia do Brasil inteiro, sobre uma professora no interior do estado, numa escola cívico-militar, que supostamente estaria trabalhando um conteúdo de história, trabalhando Segunda Guerra Mundial, mas em fazer isso com seus alunos estava fazendo apologia ao neonazismo. Vários estudantes desses estão entrando em contato e dizendo que eles não têm culpa, que eles só fizeram o que a professora mandou. E, de fato, um estudante, ele não tem que responder sobre o conteúdo pedagógico que foi ofertado a ele. Então, quando a gente fala de um estado de 65%, uma cidade 65% bolsonarista, a gente tem que pensar em que discursos estão sendo propagados dentro dessa cidade, o que está sendo ofertado numa perspectiva de interpretação da história, da memória social para essas pessoas. Isso vai falar muito do fato que, infelizmente, estamos num dos estados com o maior número de células neonazistas do Brasil, sendo Curitiba a terceira cidade com o maior número de células neonazistas do Brasil. Então, a gente tem todo um cenário colocado para desconstruir. Um cenário que depende da força das instituições, fomentando interpretações mais saudáveis para o convívio social. Então, o que seriam interpretações mais saudáveis? A gente entender que hoje, e isso tem que ser uma compreensão de todas as instituições paranaenses, que o neonazismo é uma ideologia rechaçada, reprovada, que existe lei que tipifica esse crime. Então, isso pode nos ajudar a vencer esse crescimento expressivo de grupos sociais que expressam pensamentos e um grupo social que a gente observa que faz, né, propaga esse tipo de pensamento invertido na sociedade é o bolsonarismo. Existe uma ligação estranhíssima entre o bolsonarismo, o neonazismo e todo esse conservadorismo. Então, são esses discursos que, com conhecimento, né, história, sociologia, filosofia, a gente pode dialogar, criar pontes e encontrar um ambiente saudável, porque eu acredito que a verdadeira política é quando você consegue equilibrar os mais diferentes atores sociais, que são muitos. Nós estamos numa sociedade diversa, com diferentes interesses, com diferentes perspectivas. Então, a boa e a verdadeira política é quando você consegue equilibrar tudo isso num contexto e num ambiente saudável para todas as pessoas, para toda a diversidade de pessoas. É assim que a gente pretende furar a bolha. De uma forma geral, como a senhora avalia a gestão Greca? Bom, não é de hoje que essa gestão tem uma avaliação muito ruim. Ao mesmo tempo que foi uma gestão muito bem votada. E aí como que a gente, como assim, né? Como que essa gestão tem uma avaliação muito ruim ao mesmo tempo que foi uma gestão muito bem votada? Existem problemas sociais antigos, históricos em Curitiba, que algumas gestões e a atual gestão nunca parou para olhar de fato.
porque são gestões que, como eu falei, vêm de uma tradição, vêm de um lugar social que ainda não conseguiu ampliar o olhar para outras questões, né? Uma coisa que a gente tem denunciado muito, por exemplo, são os alagamentos em Curitiba. É uma questão urgente. Esse final de semana foram várias famílias que perderam o pouco que conseguiram juntar nos bairros mais pobres da cidade, que sofrem com esse problema urbano que são os alagamentos, porque isso é um problema urbano criado por uma administração pública, criado por uma forma de olhar como conciliar a natureza e a vida urbana. Então, são rios que foram canalizados dentro dessa cidade. Isso foi uma escolha política. Então, os alagamentos são um problema urbano, uma questão política a ser resolvida. Mas aí, esse problema ele é invisibilizado na propaganda oficial do município, na propaganda da gestão, isso nem é colocado como uma questão. E o que a gente ouve é, Curitiba alaga, sempre alagou. Mas para quem perdeu tudo nesse final de semana, para quem teve que juntar muito dinheiro para morar nessa cidade, que é uma cidade que tem um aluguel que é caríssimo, uma especulação imobiliária altíssima, então as pessoas mais pobres acabam sendo empurradas para morar nos lugares com piores condições e menos estrutura do município. Então essas pessoas, para poder morar, já escolhem esses lugares mais difíceis. E quando chega lá, o pouco que elas conseguem juntar ali para comprar um sofazinho se perdeu na última chuva e se elas juntarem de novo, vai se perder na próxima chuva. Então, a gente tem que ter uma prefeitura que olhe também para essas questões, que olhe também para essas pessoas, que olhe também para essas regiões da cidade e que proponha soluções para isso. É possível ter soluções para os alagamentos, é possível ter soluções para quem mora em beirada de rio, né? Enfim, são hoje inúmeros exemplos que a gente tem de cidades no mundo inteiro que criaram soluções para proporcionar melhores condições de vida para os habitantes da cidade. Então, são essas avaliações, né? É isso que a gente entende, né? Problemas como esse que demonstram essa má avaliação dessa gestão. E não só outros, né? Acho que a própria... Recentemente, eu tive na Secretaria Nacional de Habitação para pensar as linhas de crédito de habitação. Hoje, Curitiba está com mais de 450 ocupações irregulares, algumas ocupações que chegam a ter mais de 30 anos. Então, quantas gestões em que bairros inteiros, a gente pode chamar assim, né? Bairros inteiros que se constituíram aqui dentro dessa cidade, que o poder público simplesmente fechou o olho e não lida com isso há 30 anos. Quando que a gente vai falar disso? Quando que a gente vai falar dessas pessoas que estão esperando para ter um CEP, que estão esperando para ter um endereço, que estão esperando para ter rede de luz, de água, de energia? Quando que a gente vai falar sobre isso? Então, isso também é algo que demonstra a inabilidade, por exemplo, dessa gestão de lidar com a questão da habitação. Curitiba até hoje não tem secretaria de habitação. Eu fui vereadora em Curitiba. Quando a gente fala de secretaria de habitação com a prefeitura de Curitiba, quando fala de secretaria de habitação com o prefeito Rafael Greco e seu sucessor, eles fecham todos os canais de diálogo na mesma hora. Como é que a gente vai continuar caminhando dessa forma? Algumas linhas de crédito do Minha Casa Minha Vida, que são para as faixas de renda mais baixa. Então, por exemplo, você tem uma faixa, você tem um incentivo de habitação para faixa de renda de R$ 1.800, de até R$ 1.800. Em Curitiba, a gente não consegue aplicar essa linha de financiamento, de incentivo à habitação de interesse popular, porque não existe tamanha especulação imobiliária, imóveis que correspondam a essa faixa de valor dentro do território da cidade. A gente só vai ter fora, na região metropolitana, ou seja, empurrar as pessoas mais pobres para fora da cidade. Como? Como que a gente lida com isso? A gente precisa avaliar, né? Avaliar que essa gestão está com essas falhas. Existe um déficit habitacional gigantesco em Curitiba e uma falta absoluta de vontade do poder público de olhar, por exemplo, para os prédios abandonados que poderiam ser ocupados com
com casas de passagem, com habitações para mulheres em situação de violência. Enfim, são tantas soluções urbanas que a gente tem hoje e elas não estão sendo adotadas na nossa cidade porque o pensamento é conservador e excludente. Então, acho que se a gente olha de uma perspectiva técnica, né, e são as pessoas técnicas que fazem a crítica a essa gestão mais fortemente, que é isso que eu falei, essa contradição de uma gestão que foi bem votada, mas quando a gente olha tecnicamente para as questões estruturais, urbanas, não é difícil fazer a crítica e entender porque ela é mal avaliada nessa outra perspectiva. O governo Lula começou com um número recorde de ministras, né? Eram 11, mas 2 já perderam os cargos, e a gente vê que mesmo um governo de esquerda que defende essa questão de gênero, né, avanço nas políticas de gênero, tem dificuldade de implementar isso. Como é que a senhora vê essa situação? Eu vejo como a dificuldade que está colocada como um todo, né? É um desafio social, é um desafio para o Brasil equilibrar gênero. Existe uma desigualdade de gênero, assim como existe uma desigualdade de raça, porque essa sociedade é estruturalmente organizada dentro com essas assimetrias. Então, aí está a dificuldade. Né? A dificuldade não passa só por uma escolha, por um ato de escolha, eu te escolho para trabalhar comigo. Não, são equipes inteiras, são profissionais, são indicações. Como essas indicações são feitas? Aonde estão essas pessoas? Será que elas estão circulando no mesmo espaço? Então, eu acredito que o grande desafio que a gente tem é o de incluir. Eu faço parte da bancada negra na Câmara e também, enfim, né, sou uma militante do movimento negro e recentemente a gente estava fazendo todo um esforço para ver a primeira ministra negra do Supremo Tribunal Federal. E uma das coisas que a gente entendeu é que essa ministra precisa circular perto do Lula. Sem que isso aconteça, sem que ele a conheça, sem que o que a gente pode chamar aqui mais uma vez de furar a bolha. Sem que essa bolha de uma estrutura machista, racista e desigual seja quebrada, a gente não vai promover essa igualdade. Então, a ideia é essa, que a gente possa ter essa diversidade nos mais diferentes espaços. E isso passa por um esforço coletivo. E a senhora eleita prefeita procuraria implantar uma paridade de gênero no primeiro escalão da prefeitura, por exemplo? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Hoje eu já tenho esse olhar, sou uma mulher feminista, então, claro que é isso que eu digo, né? A gente não pode se colocar individualmente a obrigação de responder problemas sociais históricos. Acho que a gente tem que ter essa visão, né? É uma perspectiva histórica. Eu individualmente não vou resolver o problema do patriarcado, que é algo de séculos na humanidade. Mas pequenas atitudes no espaço onde estou, oportunidades, inclusão, um olhar que consegue perceber a diversidade e perceber que essa diversidade ela também é qualificada, ela também é competente, ela também é capaz de ocupar espaços, isso é um esforço para todos nós. A Câmara está discutindo uma PEC que foi apelidada de PEC da anistia, né, e que faz uma série de mudanças na questão da representação feminina e também racial, né? O que a senhora acha dessa PEC? Os discursos sobre a PEC têm sido acalorados. Tem pontos da PEC que, enfim, vêm sendo mudados toda semana. A gente tem feito todo o esforço possível para que não haja retrocesso no direito das mulheres e especialmente das mulheres negras. Então, o que eu posso dizer é que a gente está num momento de intensa discussão. Mas seria um prejuízo, né, grande. É complicado. Porque ela também diminui recursos para candidatos negros e abre brecha para que um partido indique só homens candidatos. É isso? É uma interpretação, né? É uma interpretação daquilo que vem sendo redigido, mas eu tenho certeza que numa perspectiva de retrocesso, a gente tem inúmeras mulheres ali dentro da Câmara hoje que não se colocam para corroborar essa PEC. Um dos principais desafios da próxima gestão vai ser fazer a nova licitação de transporte coletivo, né? Como conciliar a necessidade
de sustentabilidade financeira do sistema com tarifas compatíveis com o poder aquisitivo da população. Essa é uma discussão antiga aqui em Curitiba. Ali na Câmara participei de diversos embates sobre isso, de como fazer esse equilíbrio, né, entre as licitações e o valor efetivamente da passagem de ônibus para aquele que é o usuário do transporte. A visão da gestão que a gente tem hoje é de promover algo que está extremamente desequilibrado. A visão da gestão é garantir de toda maneira o lucro dos empresários do transporte, que também são famílias conhecidíssimas aqui na cidade. A nossa visão é completamente diferente. A nossa visão é seguir aquilo que é preceito constitucional, que é o direito ao transporte. Todas as pessoas têm direito ao transporte público e transporte público de qualidade. Então, a nossa preocupação é que a gente consiga efetivamente consolidar um transporte que atenda a esse direito. E não uma preocupação só em beneficiar os donos, né, para que não percam dinheiro. A gente tem coisas absurdas aqui em Curitiba, como, por exemplo, subsídio da prefeitura, ou seja, dinheiro público, para subsidiar a troca dos ônibus. Então, a prefeitura compra os ônibus para o empresário. Esse ônibus fica em posse do empresário, ele não é da prefeitura, ele não é do usuário, ele não é do pagador de impostos. Então, são distorções que existem hoje. O ideal, para que a gente pudesse mesmo abrir a caixa preta do transporte público curitibano, é que a gente tivesse a CPI do transporte público de Curitiba. Mas a gente não consegue votos na Câmara de Vereadores para abrir essa CPI, porque a gente tem uma base do prefeito muito grande ali dentro. Então, o que isso faz? Isso faz com que hoje a gente tenha a passagem de ônibus mais cara do Brasil. É justo que uma pessoa que é um trabalhador que já tenha que sofrer com o fato de que Curitiba está passando por uma expansão, o transporte já está obsoleto. Várias cidades do Brasil e do mundo têm TGV, tem outras modalidades de transporte que encontram uma intransigência e uma dificuldade muito grande para entrar em Curitiba, porque justamente fere os interesses desses empresários do transporte aqui da cidade. Então, o usuário do transporte fica extremamente sobrecarregado, penalizado e desrespeitado no seu direito ao transporte. Então, a nossa visão é essa. É possível que a gente avance, por exemplo, para uma tarifa zero. Não é mais razoável que um trabalhador lá da SIC, como eu já presenciei, porque eu sou professora, dei aula em várias escolas aqui em Curitiba, dei aula, por exemplo, no Abranches, e tinha estudante trabalhador que me pedia para sair um pouco mais cedo da sala de aula para chegar no trabalho na SIC. Esse mais cedo era 11 horas. Então, esse estudante e trabalhador tinha que sair às 11 horas da escola lá no Abranches para chegar na SIC às 2 da tarde. Não é mais possível que a gente entenda isso como um transporte bom e de qualidade. Isso é desumano. Mas a senhora acha que a tarifa zero é viável? A tarifa zero é viável se a gente entender que a prefeitura tem que subsidiar o transporte, o direito ao transporte e não os empresários. Simples assim. Em junho de 2024, a lei de cotas nos concursos públicos perde a validade, né? Ela tem validade por 10 anos. A senhora acha que essa legislação deve ser prorrogada, ampliada? A lei de cotas para os serviços públicos? Sem dúvida, sem dúvida. Enquanto a gente não alcançar uma mínima equidade, cotas ainda é a política mais efetiva para vencer a desigualdade racial gigantesca que a gente tem no mundo do trabalho. Né? Essa ferida que não foi efetivamente sanada, né? São inúmeras trabalhadoras e trabalhadores negros que ainda lidam com a barreira do racismo no seu cotidiano, que são impedidos, mesmo tendo qualificação, mesmo tendo toda a condição, são impedidos de ocuparem postos, muitas vezes, pura e simplesmente pela cor da sua pele. Isso é
um nível de crueldade com o qual acredito que a nação brasileira não precisa mais lidar. E a política de cotas já se demonstrou efetiva no mundo inteiro para promover essa reparação e essa inclusão. Tá certo, deputado. Gostei muito de conversar com a senhora. Agradeço mais uma vez a senhora ter atendido o nosso convite. E estamos encerrando, então, mais um Entrevista Bem Paraná, um dos programas da grade do Estúdio Bem Paraná, com coordenação de Josiane Hitz e operação de Luísa Mainardes. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. E espero que possa contribuir mais vezes com outros temas. Com certeza.